Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E como sempre fazemos, vamos iniciar o programa com o espaço Por um Conselho que Defenda a Profissão Contábil. E nesse espaço, Salésio D'Agostinho, líder da turma, Como é que está, Salésio? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Espero que os nossos colegas contadores de telecontabilidade dêem a devida resposta. Tá certo. Como eu digo sempre para os meus amigos e colegas, nós temos... É o momento para mudar a profissão. Se não mudarmos agora, somente daqui a 2 anos. Então, verifica que não existe muita opção. Ou é hoje ou é daqui a 2 anos. Então, eu espero que seja hoje, porque a nossa profissão tem sofrido muito e nós temos que parar com esse sofrimento. É verdade. Na verdade, é o seguinte, nós temos uma ideia aqui no Brasil de deixar, o tempo vai resolver. O tempo não resolve. O problema se resolve resolvendo o problema e não adiando para o tempo. Então, é a hora de decidir votar na chapa 2, para o Conselho Regional de Contabilidade. Hamilton Machado, prazer em tê-lo aqui novamente no programa. Prazer é meu, Silvio. Agradeço mais uma vez o convite, agradeço aos meus colegas. E hoje eu venho aqui pedir e dizer por que eu quero que os meus colegas contadores e técnicos em contabilidade votem na chapa 2. Nós temos um grande problema em termos de delegacia. Nós temos hoje 103 delegacias no estado do Rio Grande do Sul e 16 escritórios. Então, o contador, ao se dirigir até uma delegacia, lá ele encontra a sede do escritório de um colega. E nós temos que acabar com isso. Nós temos que ter a independência. Nós temos que ter o custo do Conselho, um escritório independente para que o profissional chega na delegacia e se sinta à vontade, lá sendo atendido pelo um funcionário do Conselho, um estagiário, um fiscal, mas que seja independente. Tá certo. Aliás, 106 só, 497. 103, em 497 municípios. A ideia também é ampliar isso, Salésio? Sim, não só, porque nós temos as delegacias, as delegacias, elas prestam um excelente serviços aos profissionais, nós temos que registrar isso. O que nós não aceitamos é que esta delegacia funcione dentro do escritório do profissional. O delegado, ele já presta um serviço relevante e isso é elogiável. Nós queremos que continue fazendo esse serviço. O que nós não queremos é que o serviço deste delegado, que presta um serviço relevante, seja prestado dentro do seu escritório. Nós queremos que esse serviço seja prestado num local próprio, num local do Conselho, num local independente, para que o profissional se sinta dentro da sua casa e não nas casas do nosso colega. Tá? Então, isso, claro. Evidentemente que, tudo isso vai envolver gastos. Então, nós não podemos ter uma delegacia no município que tem 10 colegas, 20 colegas. Nós temos que agrupar municípios para que tenha uma quantidade maior de profissionais para tudo isso, para que dinamize o trabalho, para que integre o trabalho. Mais uma das propostas que vai ser desenvolvida dentro dessas delegacias, e como nós dissemos, vejam que a lei ela foi perfeita para nós. São poucas as profissões que têm uma lei tão bem feita quanto a nossa. E isso se justifica porque a nossa profissão, o contador, como vocês sabem, ele foi criado em 1945 e o guarda-livro, que hoje é o técnico de contabilidade, em 1931. E o guarda-livro, que foi criado em 1931, na verdade, ele nasceu junto com a criação do ensino comercial brasileiro. Ou seja, o ensino comercial começou com a contabilidade, começou com os guarda-livros. E essa profissão é uma profissão que tinha muitas regalias. Então, essa profissão é uma profissão que tem muitos privilégios, só porque a partir de 46, quando o Conselho foi constituído, começou a perder os seus direitos. Por quê? Pela inoperância do Conselho. O Conselho tem há 73 anos de existência e desde a sua criação até hoje não foi, primeiro, cumprida a lei e, segundo, perdemos os nossos direitos. Vejam só que a própria lei estabelece lá no seu artigo 36, que é a obrigação do Conselho de Contabilidade dirimir as dúvidas profissionais.
Hoje, o conselho deixa o profissional a procurar tudo quanto é órgão para esclarecer as suas dúvidas e não oferece esse trabalho, e trabalho é esse que está na própria lei. Então, nós da Chapa 2, o que queremos é muito simples, fazer com que o conselho cumpra a lei. Isso é um artigo que está na lei, e isso nós vamos exigir o cumprimento. A lei estabelece que todos os profissionais, quando tiver dúvida no exercício da sua atividade, quem tem que dirimir as dúvidas é o Conselho de Contabilidade. Então, ele tem que se estruturar com equipes técnicas para prestar esse serviço relevante aos profissionais. Não só isso, outros itens também que está na lei, que logo em seguida nós vamos comentar. Muito bem. Bom, também temos aqui, além de apresentador do programa, além de comentarista, né, um camarada também multifacetado, né? Cara que sabe tudo, em várias áreas, advogado e contador também, né? Contador, cara que é contador também. Veja quantas coisas o camarada sabe, né? Meu grande parceiro, o Marco Govinatsky. E aí, tá confortável nesse meio? Porque Silvio, agora depois desses confetes todos aí, né? Puxa vida, fico eu com a obrigação de não decepcionar. A saudação aqui ao nosso líder, Salésio D'Agostinho, ao Milton e ao Cristiano. Silvio, eu me sinto muito honrado, não só em estar contigo, mas estar aqui com esse grupo seleto e sério e competente. O objetivo que me empolgou no convite que me foi feito em primeiro lugar, pelo Salésio, depois pelos demais companheiros, foi justamente por um conselho que defenda a profissão contábil. Porque o grande problema que nós temos sempre é que o profissional seja amparado. O profissional que paga a sua contribuição e que não é barata ao Conselho Regional de Contabilidade, ele tem que ser amparado. Então, hoje, o objetivo desta chapa aqui é basicamente assim: vamos proteger, vamos orientar, vamos informar, vamos trazer, trazer não é o termo, é levar, na verdade, subsídios aos profissionais técnicos de contabilidade, que eu sou um técnico de contabilidade, aos contadores e ali as suas derivações, auditores e tudo mais. E essa questão que o Hamilton chamou a atenção das delegacias, o Salésio reforçou, né, Cristiano, em relação a essa atenção que dá que determina o artigo 36 do decreto lá de 1946, não é isso? 46. Ela é fundamental. E nós temos que fazer isso através da interiorização. Lá nos municípios, são 497 municípios. Tá? Claro, nós não vamos colocar, obviamente, não vamos vender aqui uma propaganda enganosa. Nós vamos colocar uma delegacia em cada um dos municípios. Não, nós vamos colocar as delegacias independentes e locais independentes, com pessoal técnico qualificado, dentro das regiões, para que o profissional não precisa depender tudo de Porto Alegre. Não, ele tem que ir lá no seu local, na sua região, e tem que ter bem próximo, a mesma assessoria que ele tem aqui. E mais ainda, não se resume a essa questão também só de delegacias estruturadas, escritórios estruturados. Também a interiorização levando para lá os nossos grupos, o nosso grupo aqui de pessoal, de outras pessoas que vão contribuir com orientações, com informações, mas não é evento, não é festivo, é trabalho. Não é para ir lá para fazer uma reunião, para todo mundo aplaudir e sair de lá, fizemos uma boa ação, atravessamos aquela pessoa na faixa de segurança, mas do outro lado da rua, ela que se vire agora, porque tem um buraco lá, não tem nada a ver com isso. Não, o nosso trabalho de interiorização é um trabalho para levar orientação e informação. Haverá reuniões, sim, haverá reuniões. O Conselho tem dinheiro para isso, porque os profissionais contribuem a duras penas, o Conselho tem dinheiro para fazer esse tipo de trabalho. Pode gastar bem e saber gastar, né, Cristiano? Perfeito. Silvio, prazer estar com os amigos aí, o Salésio, o Hamilton, o Vilmar, contigo nessa mesa. Chegou o momento de nós, contadores, sermos mais propositivos. A nossa chapa, ela se preocupa muito em propor, tá? E um dos assuntos que nós elegemos, Silvio, é a questão também da propaganda, tá? Propaganda indevida, enganosa, ou aquelas promessas fáceis de contabilidade fácil, tá? Nós, contadores, hoje estamos sendo atacados de todas as formas por essas propagandas que nós entendemos que sejam enganosas. E o Conselho, ele, tanto federal quanto os conselhos estaduais, nosso CRCRS, ele
não tem dado o combate que os profissionais esperam. Hoje se promete uma contabilidade fácil demais, por uns valores insignificantes. Mas quanto a valor, isso aí a gente não vai entrar no mérito. Cada profissional, claro, hoje ele pode colocar o valor do serviço dele. Entretanto, a contabilidade não é isso que é posto e se permite que seja posto. Né? De que, olha, vamos fazer uma contabilidade fácil, você envia tais documentos e acabou. Não, a contabilidade é uma coisa muito mais ampla. O empresário, ele precisa do contador não para fazer lançamentos contábeis, ele precisa para ajudar na gestão do seu negócio, para analisar os seus números, para dar uma orientação para o negócio dele. Então, nós não aceitamos a questão dessas promessas de contabilidade fácil, porque a contabilidade é uma ciência e ela não vai se resolver por essas propagandas no formato em que a gente está aceitando que seja posto. O profissional hoje, como os colegas muito bem falaram, o Salésio colocou, o Vilmar, nós não temos um apoio hoje do CRC. A gente propõe a questão da consultoria para os novos contadores e também para os antigos, uma troca de experiência, porque hoje o contador entra no mercado tendo que concorrer com essas situações, ou seja, ele fica um determinado período e tem que sair do mercado. Por quê? Porque ele não tem condições e não tem apoio. Então a gente se insurge muito quanto a isso. E acredito que os colegas estejam sofrendo isso, estejam verificando isso. A profissão está muito desvalorizada, colega. Então, pedimos o teu voto, se engaje conosco nas nossas propostas de combate ao leigo, interiorização, Vilmar, na questão das delegacias, Hamilton, na questão, Salésio, do controle profissional. Hoje a gente tem uma lei que deveríamos ter o controle profissional e nós não temos o controle profissional. Nós temos o controle profissional somente nas eleições, que agora todos os contadores são identificados. Neste momento o controle existe. Passou, já não tem mais controle. Então, são muitos desafios, né? Mas principalmente eu te elogio, Salésio, porque vocês estão interiorizando, né, esse debate, né, que está trazendo à luz os problemas que o Conselho Regional de Contabilidade tem e não precisava ter, quer dizer, foram criados e estão perturbando o bom andamento da profissão contábil aí. É verdade, nós chamamos a atenção e pedimos aos colegas que pulverize as nossas mensagens, que impulsione as nossas mensagens, que distribua aos colegas todas as nossas mensagens, porque nós temos dificuldade de chegar até você, colega. O Conselho de Contabilidade nos nega todos os elementos para que nós possamos levar a você as mensagens. Vejam só, o grupo é o mesmo, que está querendo sempre se manter no cargo e eles não viabilizam que nós chegamos até você. Por isso que é importante que você compartilhe as nossas ideias. Verificam que o pessoal, a chapa do Conselho que está novamente concorrendo, pergunte para eles o que vocês fizeram nos últimos 20 anos para valorizar e proteger a profissão. Não adianta eles querer hoje dizer que vão intensificar o combate aos leigos. Não adianta eles dizerem isso, porque isso basta cumprir o artigo 15, 92, 95, que é o controle profissional. Entende? Então, o que eles precisariam fazer é dizer assim, o que foi feito? Ok? Aí sim, olha, eu fiz isso, por isso eu mereço novamente seu voto. É como eu digo, não adianta, o que nós precisamos é mudar e é essa oportunidade, ou é agora ou é daqui a 2 anos. E quem não fez, durante todo esse tempo que o Salésio falou, certamente não fará. Mas olha aqui, eu quero parabenizar você da chapa, porque vocês estão interiorizando isso. Por exemplo, lá, a Maria de Fátima Serra, lá de Rio Grande, ela está respondendo, vamos ouvir agora ela falando, ela está respondendo a pergunta que ela mesma se faz, né? O que representa votar na chapa 2 na eleição do Conselho Regional de Contabilidade? Vamos ouvir então a Maria de Fátima Serra, lá de Rio Grande. Em primeiro lugar, o desejo de mudanças. Representa dizer basta a forma como são geridas as receitas do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Queremos visibilidade e respeito com a aplicação das altas taxas de anuidade que nos são impostas. Nós não concordamos
que nossas anuidades financiem viagens de representação, que em muitos casos são mais caras que o custo do próprio evento. Exemplo disso é o evento realizado em Santa Vitória do Palmar, em janeiro desse ano, onde o custo com verbas de representação da cúpula do Conselho Regional de Contabilidade, que foi abrilhantar o evento, superou muito, e muitas vezes, o custo do próprio evento. Basta dar uma olhada na página de transparência e a gente vai identificar quanto foi o custo do Conselho, dos representantes da cúpula do Conselho, junto à convenção, por exemplo. E o profissional, como é que foi a convenção? Financiou do próprio bolso. Mas veja quanto nós pagamos na convenção para que a nossa cúpula abrilhantasse o evento. Nós não concordamos com isso. Não queremos que a anuidade seja aplicada com verbas de representação. Eu me chamo Maria de Fátima, sou professora, sou contadora, sou técnica em contabilidade e eu quero um conselho de classe que priorize os profissionais, que atenda às suas necessidades. Eu não quero um conselho que imponha altas anuidades para financiar viagens de representação. Eu quero um conselho que possibilite que em cada cidade exista cursos de atualização, cursos de capacitação profissional que supere os 40 pontos e de graça não, financiado com as nossas anuidades. Que nenhum profissional precise pagar curso de capacitação para preencher as 40 horas da educação continuada. Eu imagino um conselho de contabilidade, é meu desejo, eu quero um conselho de contabilidade que qualquer profissional possa participar das comissões de estudo, sem ter que ser indicado, ou seja, sem ter que ser barrado. Quem quiser participar de uma comissão de estudo vai ser bem-vindo. Esse é o conselho que eu quero. E o grupo que forma a Chapa 2 é um grupo de pessoas que quer lutar pelos direitos do contador, que quer respeito, que quer mudança, que quer visibilidade. E por que não apoiar esse grupo? Vamos acreditar que dá para mudar. Vamos acreditar que o nosso conselho de contabilidade pode ser um conselho que busque atender as demandas da nossa classe. Então, vota Chapa 2. A gente está querendo um conselho acolhedor e não um conselho cobrador. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente está oferecendo o nosso tempo. Então, acredita na gente, acredita na mudança. Muito bem, então está aí, né? Esse movimento está cada vez mais, né, se tornando uma bola de neve, né? Podermos fazer essa analogia e trazendo também essas lideranças do interior. Parabéns. É isso, o que nós queremos é isso, que os nossos colegas intensifiquem, que os nossos colegas, enfim, distribuam as nossas mensagens, que um comunique com o outro, enfim, faça a devida pesquisa, enfim, precisamos mudar, colegas, precisamos mudar. O Hamilton sabe disso, que é um grande lutador da profissão, precisamos mudar, o Vilmar, entende? Precisamos mudar e o momento é esse. Hamilton, 30 segundos para o teu recado final. Colegas, coloquei o meu nome à tua disposição para tentar mudar o que vem acontecendo desde o início da criação da profissão. Nós, contadores, precisamos dar um novo rumo ao trabalho dos contadores. Muito bem. Vilmar Govinati, 30 segundos. 30 segundos, bem menos do que isso. Colega, por um conselho que valorize a profissão contábil. Contamos com o teu voto. Cristiano. Colegas, te pedimos mais uma vez o teu apoio, que tu reflita sobre as nossas propostas, veja que nós estamos trazendo e tentando lutar pelos anseios da profissão. Conto com o teu voto. Muito bem, esse foi o espaço, então, por um conselho que defenda a profissão contábil, que está sendo aí justamente um espaço valorizado e, sobretudo, muito bem respeitado pelos contadores, técnicos de contabilidade, que daqui a pouco, né, tem este momento para mudar o rumo da sua profissão, o rumo da profissão que eles defenderam, o rumo da profissão que eles abraçaram e o rumo da profissão que faz com que eles sejam felizes, possam manter as suas famílias e ser orgulhosos da sua profissão. Olá,
Somos uma sociedade permissiva no Brasil. Nada de planejar, de fazer com cuidado o que deve ser feito. Fazemos de qualquer forma, sem medir consequências. Se um prédio cai, foi porque acabou mal concebido, mal planejado e mal executado. Assim se dá em todas as áreas de nossa sociedade. Na vida pessoal, seja diferente, se quer alcançar o sucesso. Sonhe, não deixe de sonhar e planeje suas ações. Quem planeja e executa seus planos sempre chegará lá. Os planos bem elaborados levam à fartura. É o que está determinado em Provérbios. Aproveite bem as chances, porque elas estão aí. E não perca a fé e a vontade de vencer. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais, prédios comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contato e contrato de manutenção global. Telefone da IES Manutenção Predial, 3276-3945. Nardon Nase, auditores e consultores, trazendo resultados positivos para seus clientes. Sabe quanto? Quanto tempo? Há mais de 50 anos. Nardon Nase, auditores e consultores. Vilmar, vamos conversar com um colega nosso aqui da bancada, né? Nosso comentarista. Nosso vereador, advogado Luiz Braz. Vereador e futuro vereador. Futuro vereador, se Deus quiser. Luiz Braz, obrigado pela tua presença aqui. Olha, um prazer imenso estar aqui juntamente com você, Silvio, e juntamente com o Govinaski. O Govinaski é um especialista naquilo que eu vou falar agora, mas Nem tanto, eu acho que as pessoas elas têm que tomar conhecimento daquilo que está sendo tratado no Supremo Tribunal Federal, porque eu acredito que o resultado daquilo que eles estão discutindo vai causar na sociedade, ou poderá causar na sociedade, realmente uma modificação muito grande. Porque, afinal de contas, muitas pessoas que estão presas hoje, que estão hoje nos presídios, algumas perigosas, não é? Vão ser soltas, se, porventura, o Supremo Tribunal Federal resolver que a pessoa condenada em segunda instância não precisa ser presa, não é? Se a solução for esta, e isso vai acontecer ainda nesta semana, não é? Não na semana que nós estamos gravando aqui, mas na semana que o programa está sendo apresentado. Eu tenho certeza absoluta que a sociedade não vai ser premiada com isso, a sociedade vai ser penalizada com isso. E acho até, viu, Brasil, aproveitando, você acha que a sociedade não vai ficar calada? Acredito que não. Acredito que não. É claro que os advogados que fazem a defesa dos seus clientes, eles querem que aconteça, não é? O pessoal do Lula, porque tudo isso, na verdade, está sendo discutido. Tem objetivo. Para livrar o Lula da prisão. O objetivo principal é esse, não é? Porque o Lula não quer sair de lá para ir para a prisão domiciliar, não é? Porque tem que ficar com a tornozeleira, não é? Então, como ele não quer ficar com a tornozeleira, então o pessoal lá do Supremo Tribunal Federal, alguns, é claro que não todos, que são subservientes, não é? Ao pessoal do PT, porque dependeram do PT para poder chegar lá. Então, essas pessoas, elas querem
dar liberdade ao Lula. Agora, essa coisa do Lula não querer sair de lá, eu também tenho uma outra versão. Eu acho que o Lula está sendo muito bem tratado lá. Eu acho que de lá ele não quer sair mesmo, né? Deve estar com televisão, tem a namorada que escritório de escritório, despachante lá dentro. É um luxo. Que É um luxo. É um criminoso luxuosamente tratado pela sociedade. Pago por todos nós. Pago por todos nós. Sim, porque ele recebe ainda os seus proventos, né? Como ex-presidente. Como presidente da vergonha. República, não é? É aposentado do INSS, mas não é um aposentado comum como nós. Eu sou aposentado pelo INSS, só que ele recebe valores bem acima Trabalhou bastante dos na vida normais. toda. Deve ter trabalhado muito, né? Deve ter trabalhado muito. Então, por isso, essa votação que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal é uma votação extremamente importante. Aí se diz muito, o Govinaski, o fator constitucional. Lá na Constituição, diz assim, que o cidadão só poderá ser preso depois que o processo realmente se findar, não é? Mas tem que se discutir o seguinte, olha, no segundo grau, já todas as provas já foram apresentadas. O que vai se discutir depois nos tribunais superiores, lá no STJ e depois no STF, na verdade, são matérias mais de cunho constitucional, mais legais, não é? Mas até o segundo grau, tudo que é prova já foi Como colocado. qualquer país, né? Não tem Como país qualquer... do mundo. Aliás, o nosso país é ímpar, é o único que fala nessa questão de todas as instâncias. Que, na verdade, a Constituição não fala que o cidadão poderá somente ser preso, ela fala que poderá ser condenado. E aí tem uma diferenciação bem grande, quer dizer, condenado é uma coisa, preso, privado da liberdade, que é a questão da prisão, essa é outra situação. E isso é que está fazendo a diferença nessa discussão. Aliás, essa discussão ela tem desdobramentos muito sérios para a sociedade, porque além de discutir se ele poderá ser, que aí a distorção da palavra condenado para preso, que está sendo uma situação que está inclusive atrapalhando o próprio entendimento da sociedade, né? É que tem que ser levada em consideração. Além disso, tem o problema da retroatividade, porque o Código de Processo Penal, a própria Constituição, quer dizer, é o princípio da questão penal, diz assim, a lei mais benéfica retroage para o réu. Retroage sempre. Se ela for, se vier uma lei atual que for mais benéfica hoje, mesmo que ela seja promulgada hoje e tenha sua vigência a partir de hoje, mas se ela for mais benéfica para aquele réu que já foi condenado, mesmo que tenha transitado e julgado, ela volta para beneficiar o réu. E isso é tão grave que ainda tem um outro desdobramento, que é a questão assim, bom, então se tem uma questão na Constituição que está distorcendo o entendimento, vamos fazer uma PEC, um projeto de emenda constitucional e vamos resolver isso aí. Não pode. Por quê? Porque na Constituição também tem a história do artigo 60, que diz o seguinte, a Constituição poderá ser emendada por PEC, e aí entra o parágrafo 4º, inciso 4, que diz o seguinte, desde que não atinja princípios de garantias individuais, ou seja, torna-se uma cláusula pétrea. Só poderá ser modificado por outra Constituição, pelo processo originário, que é uma nova Constituinte. Então, nós estamos realmente, assim, diante de um perigo de caos. É claro que nós estamos precisando, não é, muito de uma nova Constituição. Com certeza. Porque essa Constituição que foi feita em 1988, ela foi feita por alguns esquerdistas que, de repente, colocaram ali muitos direitos e poucos deveres. Emoção, não é? pura emoção. Pura emoção. Uma Constituição ideológica, uma Constituição ideológica. Ah, sim, ideológica. Sim. Porque acontece o seguinte, uma Constituição, Silvio, ela não deve ser esse calhamaço todo, sabe? 200 artigos. Lei trabalhista, sabe, lei penal, lei família, tudo entrou ali dentro. Não dá. Não pode. Sabe, uma Constituição são os princípios básicos que Deus sabe que tem que ter ali. A Constituição e o resto, americana, são 12 artigos. 7 artigos e 27 emendas. E pronto. O resto se discute em leis complementares. Exatamente. Não é? Porque aí fica muito mais fácil de você fazer, não é? Isso é uma questão, né, o Braz e Vilmar, é uma questão pedagógica. O que o Supremo está fazendo é uma coisa pedagógica para a sociedade toda. Quer dizer, isso vai atingir, com certeza, toda a sociedade e vai ter reflexos daqui para frente. É claro que nós não vamos ter lá um placar 11-0, não é?
que é o Nem número, para um lado, nem para outro. o número de ministros do Supremo. Vai ser um placar apertado, não é? Tem lá aquele pessoal a segunda Câmara lá, não é? O Lewandowski, o Gilmar Mendes. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês dois agora para encerrar a entrevista, que é a seguinte ali, ó. Esta reação da sociedade, nós estamos vendo que a sociedade está reagindo, a sociedade está pressionando o Supremo. Sim. Até que ponto, na tua opinião, esta pressão da sociedade viu aquelas pessoas que pensam, né, que querem o bem do Brasil, até que ponto isso vai influir no voto dos ministros do Supremo? Olha, eu acho que no voto, não. Até porque eu acho que essa pressão, até no momento da votação, ela não vai ainda estar realmente muito sentida lá pela instituição. Agora, depois que as pessoas começarem a ver esses milhares, sabe, não é, de presidiários serem soltos, colocados na rua, aí eu acredito que nós vamos ter realmente uma pressão muito grande. Eu acho que houve assim uma falha nossa da sociedade não se mobilizar como deveria se mobilizar e como se mobilizou em momentos anteriores. Quer dizer, esse domingo passado, esse fim de semana passado, era o momento, passado que eu digo do nosso programa aqui, não é? Sim. Era 2 domingos atrás, pelo menos, era um momento certo de que a sociedade fosse para a rua, como foi em outras ocasiões. Não foi. Tá? Então, eu realmente, Luiz Braz, colocasse muito bem no sentido de saber assim, ó, será que os ministros serão levados pela população, assim, Pela pressão, né? Tem aquele negócio de cercar o Supremo, coisas assim, não é? Eu não estou pregando aqui, porque é crime, né? Se eu pregar aqui que para invadir o Supremo, essas coisas, é crime. Não estou pregando isso. Mas que a população vai para lá, vai. Com certeza. Aliás, temos o exemplo do Peru aí, eu sempre digo, ó, a saída brasileira, se não for uma boa, vai ser uma ruptura institucional, que ninguém quer. Mas, enfim. Braz, obrigado pela tua presença aqui Muito hoje. obrigado, uma honra estar sempre com vocês aqui. Da mesma forma, é muito bom conversar com o Braz. Obrigado, Gilmar. Obrigado. Bom, vamos rápido para o intervalo, voltamos em seguidinho aí com o nosso Economia e Desenvolvimento. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos, muito bom estar aqui essa semana. Quero agradecer inicialmente aos comentários nas redes sociais, pelo programa, né? Programa Economia de Desenvolvimento. Essa semana eu não quero falar só de desenvolvimento de pessoas, eu quero falar também de desenvolvimento de organizações. O governo acaba de lançar uma medida provisória de renegociação das dívidas com empresas em dívidas com a União. A princípio, se nós olharmos de uma maneira muito estreita, parece que o governo está beneficiando os sonegadores, devedores, mas não é isso que está acontecendo. E eu quero defender esse ponto de vista. Nós vemos de um Brasil onde em 2015 nós iniciamos uma crise muito séria que vem se arrastando até lá. Não é só a crise séria, mas é muito tempo de crise. Muitos empresários bacanas, legais, não conseguiram pagar os seus tributos e hoje sofrem com parcelamentos, multas e juros e uma série de coisas que o governo federal vem cobrando. Essa medida provisória, ela vem para desafogar essa demanda. E isso vai fazer com que a redução de juros, a redução das multas, injete dinheiro na economia. E isso pode gerar, sim, a médio prazo, emprego, pode gerar também, e com certeza, uma boa imagem do Brasil lá fora, atraindo investidores, e vai gerar, isso com certeza, desenvolvimento para o nosso país. Eu sempre falo, para quem acha que essas medidas provisórias acabam beneficiando os sonegadores,
eu sempre falo assim, ó, a sonegação de imposto, ela é um problema para dentro de uma empresa. Ela não é recomendável. E eu sempre, em todas as minhas consultorias, todos os trabalhos que faço, eu digo, a sonegação ela gera 2 problemas. O primeiro delas é a falta de controle. Se tu não consegue fazer um controle bom, tu não consegue saber se aquilo que tu planejou vai acontecer ou está acontecendo. E uma outra situação muito importante que a sonegação traz é a falta de tranquilidade para o empreendedor, que acaba, né, se preocupando com uma série de coisas decorrentes deste ato de sonegar, que é um crime. Quando o empreendedor perde a sua tranquilidade, ele acaba perdendo o potencial inovador. E a gente sabe, hoje em dia, que o grande diferencial competitivo nesse nosso mercado é a inovação. Eu sempre recomendo que se pague os tributos em dia, que se faça todo o seu dever de casa. Por quê? Porque também isso traz, além da tranquilidade, além da questão do planejamento, isso também traz uma carga tributária a menor a ser pago, certo? Então, qual é o tema de casa? Calcula lá o teu custo, coloca o tributo de maneira justa, porque tem muita maneira legal de se pagar menos, certo? Então, é importante estar cercado de bons profissionais e vai tocar a empresa e vai trabalhar em cima da inovação. Então, eu parabenizo a iniciativa do governo com essa medida provisória. Espero que o desenvolvimento agora, a partir de 2020, comece num outro ritmo, né? Porque nós brasileiros estamos cansados de tanta crise. Muito obrigado e até a próxima semana. Esse aí foi o nosso comentarista, né, o professor Saul, sempre trazendo um assunto importante, mas nós vamos também agora ouvir o José Henrique, empresário, aí, que traz assuntos de extrema importância e relevância para a vida cotidiana de cada um de nós. Vamos ouvir. Na semana passada, dia 10 de outubro, eu gravei um programa aqui, sugerindo um palpite, então, de como o STJ ia se comportar, né, para julgar aquela ação que tratava da legalidade ou não das locações por temporada nos condomínios. E até fiquei surpreso, né, o ministro relator, que é o Luiz Felipe Salomão, ele votou no sentido de que os condomínios não podem proibir, né, essa modalidade, porque não tem lei ainda nenhuma regulamentando. Então, ele também afastou a alegação de que as locações por temporada pudessem configurar como atividades mercantis, né? Então, isso também foi afastado no voto dele. E aí, um dos ministros, que é o Raul Araújo, pediu vista, né? Mas já deu um spoiler ali de qual é o pensamento dele, né? Segundo esse spoiler que ele deu, basicamente, a celeuma toda vai se dar em razão do fato de que será que os condomínios, então, vão poder proibir, através das convenções, as locações por temporada ou não, né? Hoje se sabe que não tem nenhuma lei que regulamente isso e eu acho que o voto do relator foi muito baseado nisso, né? Se não tem nenhuma lei limitando essa atividade, não pode, então, haver a proibição sob pena de violar o direito à propriedade, que foi justamente a alegação desses proprietários. Lembrando que esse processo é um processo aqui de Porto Alegre, que chegou no STJ, em um condomínio na Avenida Carlos Gomes, bem grande, bem antigo. E então o voto, esse spoiler do voto desse ministro que pediu vista, talvez se encaminhe muito mais para o fato, não esse do caso concreto, porque esse não vai ser tão importante para a gente, mas simplesmente para fazer uma análise mais profunda no seguinte sentido: condomínios, em razão do princípio da autonomia privada, podem ou não delimitar nas suas convenções que locações por temporada podem acontecer ou não naqueles condomínios. Eu acho que esse vai ser o grande extrato dessa decisão e certamente vai ser a decisão que a gente vai se embasar, né, para regulamentar isso depois nas convenções. E acredito que também os tribunais dos estados, a exemplo do Rio Grande do Sul aqui também, a tendência é que siga essa orientação do STJ também. O julgamento foi suspenso, então, por esse pedido de vista. A gente não tem data ainda para que ele volte a acontecer. E nos próximos programas aqui eu vou comentando, né, sobre o andamento dessa decisão. Uma boa semana a todos. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Caminheiros em romaria, com capelinhas nas mãos, no rumo da esperança, brotando nos corações. Nos dias 25 e 26 de outubro de 2019, mais uma vez as comunidades do Vicariato e os devotos de Nossa Senhora vão às ruas de Guaíba, motivados pelo tema Sair às pressas para cuidar da vida, numa expressão de que a religiosidade exige um compromisso com a vida ameaçada. O lema deste ano é o grande convite de juntos podermos sair às pressas para reconhecer e para cuidar da vida que está em nós, que está no mundo e que está em todo o planeta. Meu povo a caminhar, nos braços pequenas capelas. A concentração das caminhadas acontece às 16 horas e 30 minutos na Prefeitura Municipal, de onde os romeiros seguem até o Parque da Juventude. Convide seus amigos, vizinhos, traga sua fé e alegria e participe da 25ª Romaria das Capelinhas de Nossa Senhora. Nos braços pequenas capelas, vem nos visitar. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre o direito do consumidor, no que tange às garantias de um produto baseado no Código de Defesa do Consumidor, que pauta a relação consumerista. O consumidor tem direito de escolher se quer trocar, receber o dinheiro de volta ou pedir um abatimento caso compre algum produto com defeito, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, há pelo menos 3 modalidades de garantia que asseguram a qualidade, a eficiência e durabilidade do produto. A legal, a contratual e a estendida. A garantia legal é estabelecida pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, e independe de previsão em contrato. A lei já garante, assim, que você tem 30 dias para reclamar de problemas com o produto se ele for não durável, um alimento, por exemplo, ou 90 dias se for durável, uma máquina de lavar. O prazo começa a contar a partir do recebimento do produto. No entanto, no caso de um vício oculto, aquele defeito que só se mostra depois de um certo tempo de uso do produto, o prazo da garantia legal começa a contar a partir do momento que esse defeito é constatado. Depois, a garantia contratual é a que o fabricante ou fornecedor acrescenta seu produto de livre e espontânea vontade, ou seja, nem todo item terá esse tipo de seguro. Sua vigência começa a partir da data da emissão da nota fiscal, com o prazo e condições impostas pela empresa. Normalmente é estabelecido no termo de garantia. O Código de Defesa do Consumidor dispõe que a garantia contratual é complementar à legal. Desse modo, fique atento para os prazos de garantia contratual, pois para os produtos duráveis, eletrodomésticos, etc., geralmente é de 9 meses ou 1 ano. Se for de 9 meses, o consumidor terá 1 ano da garantia em caso de defeitos, pois é feita a soma da garantia contratual com a legal, de 3 meses ou 90 dias. Já a garantia estendida
normalmente fornecida pelas lojas, com termos como super garantia, é contratada à parte. Normalmente é oferecida por uma empresa que não tem relação com o fabricante e se trata de um seguro contra defeitos do produto. Dentro desse tipo de garantia, há ainda 3 modalidades. A original, cuja cobertura é igual ao seguro contratual realizado pelo fabricante, mas você tem algum benefício, por exemplo, a troca imediata desse produto. A ampliada, que é o tempo e o somado à garantia original do fabricante, e a diferenciada, na qual você tem benefícios, mas o tempo de seguro é menor que a estendida original. Em geral, não vale a pena pagar pela garantia estendida, a não ser se quando o contrato oferecer alguma vantagem de fato. Antes de optar por ela, é recomendável se informar sobre a modalidade de seguro e solicitar uma cópia do contrato ou apólice, analisando-a com cuidado. No que se refere à troca do produto com defeito, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, o fabricante tem 30 dias, a partir da reclamação, para sanar o problema do produto. Extrapolado esse prazo, você pode exigir uma das alternativas previstas no artigo 18 do CDC. Um produto similar, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Contudo, o período de 1 mês não deve ser estipulado em casos de se tratar de um produto essencial com defeito, como, por exemplo, uma geladeira, pois a troca nesses casos deve ser imediata. Mas o que deve imperar nesses casos é o bom senso, uma vez que a importância que tem o consumidor na relação de consumo é imprescindível, isto é, ele é fundamental para manter o fornecedor e o fabricante. Por isso, por uma política de fidelizar um cliente, o comerciante deveria não apresentar barreiras para atender esse cliente, caso o mesmo tenha efetiva razão. Por fim, eu agradeço a audiência e desejo a todos uma boa semana e até o próximo programa. Bom, neste último bloco do programa desta semana, Jéssica Oliveira, minha comentarista. Como é que está, Jéssica? Tudo bem. Prazer em te ver novamente. Estamos recebendo, né, Jéssica, aqui com prazer, o Júnior Oliveira, que é secretário executivo do Sindicato Nacional de Empresas de Aviação Agrícola. E é um setor maravilhoso, um setor importante da economia brasileira. Nós só somos hoje o que somos no agronegócio muito em função da aviação agrícola, né, Jéssica? Ah, sim, ajuda bastante a crescer o setor, questão de produtividade, né? E principalmente, como a gente diz, né, tecnologia, isso já vem ao longo do... Sim. Há muito tempo atrás, posso trazer o exemplo da empresa do meu pai, que foi 35 anos atrás, foram, acho que uns 35 anos atrás foi quando começou isso mais forte aqui no Brasil, né? Bom, Júnior, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos contar um pouquinho da história do SINDAC, da aviação agrícola no Brasil. Obrigado, Silvio, pela oportunidade. Para nós é um prazer estar aqui representando as empresas e falando desse setor que tem crescido muito nos últimos anos. O SINDAG é o sindicato que representa, então, as empresas de aviação agrícola em todo o Brasil. A aviação agrícola está presente hoje em 23 estados brasileiros. Tem alguma aeronave agrícola trabalhando aí em torno de 15, 16 culturas que nós temos espalhado por esse Brasil grande da agricultura. O SINDAG existe desde 91, né, uma necessidade que os empresários entendiam na época lá de ter uma entidade que os representasse em órgãos e entidades, politicamente também, representasse o setor, né? A aviação agrícola está há mais de 70 anos no Brasil. Em 1947 começou aqui em Pelotas, né? Então se espalhou, como diz aqui alguns políticos, se espraiou pelo Brasil inteiro, né? Mas começou aqui em Pelotas. Mais um ineditismo gaúcho, né? Exatamente, mais um pioneirismo, né? Iniciou aqui, né? O Brasil se destaca porque tem a segunda maior frota de aeronaves agrícolas do mundo, né? Nós temos... Superada pelos Estados Unidos. Somente pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também tem uma área muito maior agricultável, né? Eles têm mais de 17% de área agricultável, nós temos 7,8%, segundo os últimos dados da Embrapa. E esses aviões agrícolas, eles são fabricação brasileira ou são importados?
Na década de 70, a Embraer montou o primeiro avião agrícola do Brasil, fabricado por brasileiros, né, que foi o Ipanema, famoso Ipanema. Ele ainda até hoje é utilizado na aviação agrícola, tem os novos Ipanemas também lançados aí, né? As aeronaves um pouco maiores são fabricação americana. Aí nós temos Air Tractor, que se destaca aí, pode levar 2, 3 toneladas de semente, de água para combate a incêndio, de produtos para proteção da lavoura. E tem uma outra fabricante chamada Atrush, que se destaca também por ser uma aeronave de grande porte, né? Então nós estamos muito bem atendidos atualmente aí pelos fabricantes de aeronaves no Brasil. E Jéssica, faz uma ponderação à questão. Tu é empresária desse setor, né? Sim, estava ele comentando ali do estilo das aeronaves e aí dá para te ver mais ou menos por região, né, Júnior? Ali no meu caso, aqui na região mais foco da cultura de arroz, arroz a gente trabalha ali, eu tenho os Ipanemas. A gente tem os Ipanemas que são um pouco menores. O Trush que ele falou é um avião bem grande, é um avião americano, né? Mas ele é mais para as áreas mais lá para cima, né, Júnior? A gente até conversa com alguns concorrentes que têm ele, mas acaba tornando o custo da operação muito grande, assim. Então tem que ter uma lavoura, tem que ser grande escala mesmo, grandes áreas e principalmente questão de pista e manutenção é o dobro do que o Ipanema, né? Então, e, Júnior, quais são as principais culturas que exigem, digamos, a utilização do avião agrícola? Olha, no Brasil nós temos aí mais de 15 culturas que o avião atende. A principal, digamos assim, é a soja, né? A cana-de-açúcar também se destaca. Soja, o Brasil já é o maior produtor de soja do mundo, passamos os Estados Unidos. E a soja tem algumas doenças e pragas aí que o avião tem que atender, como a ferrugem asiática, né? Ela destrói uma lavoura rapidamente, então precisa do avião que tem velocidade. A cana-de-açúcar também, o Brasil é destacado. Só São Paulo tem 70% da cana, e aí eu conecto aí o que a Jéssica falou. O porte da aeronave, o estilo da aeronave varia muito por região e por lavoura. Então o Rio Grande do Sul tem um pouco mais de 1 milhão de hectares de arroz. O arroz geralmente são áreas pequenas. Então, um avião Ipanema pode atender facilmente isso, né? Ele pode levar o produto até o local e atender um pequeno local. Agora, quando nós falamos de Mato Grosso, Goiás, onde tem grande escala, né? Os grandes latifúndios de soja, de milho, trigo, algodão também se destaca muito no Brasil. Aí precisa de aeronaves maiores, né? Minas Gerais também tem muito café. Muito café, eu estive com a secretária de Agricultura, a Ana, lá, e ela destacou bastante a qualidade do café, né? Também destacou que lá tem muita cana para atender a cachaça, né? É um produto diferenciado de muita exportação também, o avião atende, mas claro que o maior produto da cana-de-açúcar é o etanol, né? É também o açúcar e a energia elétrica. Hoje também as usinas de cana-de-açúcar estão conseguindo aí... Agora dizem que o maior consumo de cachaça no Brasil aumentou muito em Curitiba, né? Isso é uma informação interessante. Mas, Júnior, me diz uma coisa. A segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo exige naturalmente um número grande de pilotos, né? Qual é a diferença de um piloto de aviação agrícola para um piloto comercial, digamos? O piloto de aviação agrícola ele tem que ter um curso específico para atuar na área. Ele tem que entender de vento, temperatura, umidade do ar, porque ele está lidando com um produto importante, né? Um produto que vai ter que proteger aquela lavoura de pragas e doenças que vão destruir nossa alimentação, vão destruir também a indústria têxtil, por exemplo. O algodão no Brasil foi vendido praticamente os próximos 10 anos para a China, né? Todo o algodão. A maior safra de algodão da história aconteceu agora, né? Muito porque foi comprado pelos chineses, né, onde tem grandes fábricas têxteis. Então, o piloto ele tem que estar muito bem preparado para atingir sempre exatamente o alvo. Claro que o produtor rural ele não quer perder de jeito nenhum, nenhuma gota do produto que ele compra, né? Por isso que seguramente nós podemos falar que a aplicação aérea hoje é a aplicação mais segura que tem, por ter esse piloto preparado. Por exemplo, um piloto de uma companhia aérea comercial não pode atuar no agrícola. Ele tem que ser formado no piloto privado, comercial e agrícola, para entender exatamente dessa especificidade de voar 3 a 5 metros de altura de uma lavoura. 3 a 5 metros de altura. E qual é a velocidade que um avião agrícola normalmente anda? Ele pode de 200 a 240 km por hora. Puxa, né? E, Júnior, fazendo um complemento, né, o que tu diz, realmente, o piloto agrícola, ele tem que ter... Porque, na verdade, a função do piloto agrícola ela é completamente diferente do que quando tu te forma para um piloto privado, né? Voar alto, longe de tudo, então, assim, é completamente diferente, porque tu voa baixo, né? Com muito mais risco
E complementando o que ele falou, é um piloto. O piloto também tem que entender de como se aplica, né? De questão da lavoura ali, de como o produto funciona. Porque tem mais um técnico agrícola e tem mais um agrônomo. Então, assim, são 3 pessoas, né? Fora o cliente envolvidos para prestar aquele serviço com qualidade. Então, tem todo um cuidado da questão de tempo e principalmente segurança, né? Silvio, isso é interessante porque a aviação agrícola, ela é a única regulamentada e fiscalizada por 7 órgãos de fiscalização no Brasil. Toda empresa de aviação, obrigatoriamente, tem um engenheiro agrônomo responsável que coordena toda a operação, um técnico agrícola executor, um curso específico para aviação, para cuidar também da operação, e um piloto preparado para isso. Então, todas as operações aeroagrícolas têm relatórios para entregar ao Ministério da Agricultura em todo o mês. Fora que o avião agrícola tem um DGPS na sua aeronave, onde tem os mapas de aplicação. Então, hoje você sabe aonde o avião agrícola passou, como ele aplicou, todos os dados e informações necessárias se alguém quiser em algum momento. Com certeza, teremos muitas coisas para tratar aqui com o Júnior, inclusive a questão da aplicação por drones hoje, né, que é uma novidade e tal, mas o nosso tempo está esgotado, Júnior. Eu queria te agradecer e formular o convite para mais vezes aqui, aliás, até ter um espaço mais permanente aqui, porque esse tipo de informação é importante, porque há muita desinformação a respeito da aviação agrícola e da aplicação de inseticidas e tal, né, de agrotóxicos, que na verdade são aplicados em todo mundo e não tem problema algum com a questão da saúde, com o comprometimento da saúde da população. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam, né? E que eu tenho certeza que esse trabalho aí é que um dos responsáveis principais do desenvolvimento da agricultura brasileira. Obrigado, Júnior. Obrigado, Silvio. Nós que agradecemos e ficamos à disposição. Convidamos a todos para conhecer mais o SINDAG, sindag.org.br. Procure também nas redes sociais, estamos lá para falar com a população e tirar as dúvidas que sentir necessária. Muito bem, obrigado pela sua audiência também. Nossa Economia e Desenvolvimento volta semana que vem. Até lá.